Olá, graça e paz, sejam muito bem-vindas ao canal Exalando o Bom Perfume de Cristo, um canal para abençoar a tua vida através da palavra de Deus, através dessa maratona a qual separamos esse mês de janeiro. Estamos no capítulo de número 28, esse capítulo, como os demais capítulos, desde o capítulo 1, é um capítulo de suma importância. Esse capítulo, ele vai falar sobre alguns pontos essenciais das nossas vidas, e eles são justiça e retidão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, liderança e governo. Terceiro ponto, honestidade versus corrupção. Quarto ponto, a importância de obedecer à lei do Senhor. O quinto ponto é as consequências do pecado e da fidelidade. Vamos ver nesse capítulo a consequência que traz o pecado, mas também que a fidelidade ela vale a pena e também trará as suas consequências positivas em nossas vidas. Esse conteúdo ele vai acrescentar na sua vida, então permaneça conosco até o final desse vídeo. Já deixe seu joinha e seu like para abençoar esse canal. Como assim abençoar esse canal? Porque quando deixamos um like e assistimos até o final, nós transmitimos o entendimento para o YouTube de que esse conteúdo é importante. Esse conteúdo é um conteúdo relevante. Então eles entendem, faz com que esse conteúdo gire. Através desse girar, as pessoas conseguem ter mais acessos. Ele consegue chegar a outros lugares onde nós não conseguimos ir se não for através da internet. Então abençoe, deixando seu like e assistindo o conteúdo até o final. Vai ser abençoador para a sua vida. Versículo de número 1, ele diz: os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. O ímpio, ele vive com medo por causa da culpa. O justo, ele tem coragem, porque a sua consciência, ela está limpa diante de Deus. Versículo de número 2. Pelos pecados da terra são mudados os seus príncipes, mas sendo um homem prudente e entendido, a sua estabilidade será prolongada. A desobediência, ela traz instabilidade à nação. Líderes sábios e justos, eles trazem ordem e continuidade. Esse é o foco, esse é o propósito de Deus. Versículo de número 3. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa que causa a falta de pão. Esse provérbio mostra algo muito forte e até chocante. Um pobre oprimir outro pobre é comparado a uma chuva violenta, que em vez dela trazer vida, ela causa destruição. Os pontos principais são: a condição social não justifica a injustiça. Mesmo sendo pobre, a pessoa continua responsável por suas atitudes. Segundo ponto, a opressão vinda de quem é igual dói mais quando alguém da mesma condição social explora ou prejudica outro pobre. O dano é ainda mais cruel, pois deveria haver solidariedade. Terceiro ponto, a imagem da chuva torrencial. Na Bíblia, a chuva normalmente simboliza a bênção, mas aqui ela é excessiva e destrutiva, assim como alguém que usa o pouco poder que ela tem para machucar os outros. O ciclo da justiça, o quarto ponto desse versículo. O texto ele alerta para o perigo de reproduzir o mesmo sistema de opressão. Um dia nos feriu. Entenda, não permita que suas feridas se transformem em dureza de coração. Use qualquer posição de influência para servir, não para explorar. Deus ele observa não só quem oprime, mas como tratamos os semelhantes. Versículo de número 4. Os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendem com eles. Quem abandona a lei apoia o ímpio. Quem guarda se posiciona contra o mal. Versículo de número 5. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Sem Deus não há discernimento verdadeiro. Quem busca o Senhor, ele entende o que é justo. Sem Deus nós não somos nada. Nós dependemos do Senhor em nossas vidas. O discernimento espiritual ele é essencial na vida do ser humano, para que não venha a ser enganado e nem confundido. Então busque a Deus por esse dom, especialmente dentro da palavra. O discernimento é a capacidade de perceber, de compreender e julgar corretamente, indo além das aparências. É saber distinguir o certo do errado, a verdade, né, do erro, o que vem de Deus e o que não vem de Deus.
A Bíblia mostra que o verdadeiro discernimento ele vem de Deus. Não adianta buscar em outro lugar. Não adianta procurar uma outra rota para encontrar o discernimento. Não vai encontrar. Não existe discernimento apenas da inteligência humana. Entenda, Deus, ele me fez viver a experiência através desse dom do discernimento. Eu busquei de Deus. E eu ainda peço a Deus que Ele não me deixe sem esse discernimento na minha vida, porque eu dependo. Deus, ele nos mostra situações, Ele nos mostra quem anda conosco, quem está do nosso lado. Ele quer mostrar para o seu povo não ser enganado nem confundido. O dom, ele precisa ser desenvolvido. Embora seja um dom, o discernimento também ele cresce com a prática. Quais são essas práticas para o desenvolvimento do discernimento? A primeira prática é leitura da palavra de Deus. A segunda prática é a oração. A terceira prática é a obediência. A quarta prática é a experiência com Deus. Então, essas práticas, elas devem ser constantes na vida do cristão. Ela deve ser diária, pois sem a leitura da palavra, sem a oração, sem a obediência, a gente não tem a sensibilidade do Espírito Santo. Porque a oração nos aproxima de Deus, nos traz um quebrantamento diante de Deus, através da oração da palavra, de nós obedecermos. Por que obedecer? O discernimento, quando ele vem, principalmente quando Deus dá o discernimento sobre uma pessoa, né, que está ali do teu lado, caminhando, uma amiga, alguém próximo do seu convívio, seja no trabalho, seja na igreja, ou até mesmo familiar, né, meios parentes. Quando Deus dá esse discernimento acerca da pessoa, você tem que estar sensível, tem que haver uma sensibilidade espiritual, uma obediência para que você não venha dar lugar à sua carne. Deus, ele quer revelar. Muitas das vezes, pessoas usam desse dom para atacar as pessoas, para dizer, olha, Deus me mostrou isso, 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 isso. Atacando, julgando. Porém, Deus dá esse discernimento como alerta, vigilância para a tua vida. Se Deus te mostrasse verdadeiramente quem é aquela pessoa, qual seria a sua reação? Você iria atacar ela? Você iria brigar? Você iria se angustiar? Então, a nossa reação, nosso posicionamento diante do discernimento de Deus, através da sabedoria. Então, por isso que a sabedoria ela tem que andar junta com o discernimento. Porque muitas coisas que Deus nos revela, nos dá o discernimento, muitas situações é apenas para orar, para ficar vigilante, atenta com tais pessoas. Deus, através da leitura, da oração, da obediência, vem a experiência com Ele. Essas experiências revelando o discernimento de Deus na sua vida. Muitas das vezes Deus dá um discernimento de algo para você falar, mas use de sabedoria como alerta para aquela pessoa, como um conselho, como nós ouvimos nos demais vídeos. Ontem também falamos sobre isso no capítulo de número 27, sobre como falar, né? E como repreender de maneira sábia. O discernimento, ele é dom e responsabilidade. Deus, ele concede, mas o cristão, ele deve buscar e amadurecer. Entenda? Ele protege contra enganos e conduz a decisões sábias. Esse é o ponto. Deus, ele quer nos proteger. Deus, ele quer que entendamos o propósito do discernimento nas nossas vidas. Versículo de número 6. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. A integridade ela vale mais do que riqueza adquirida de forma errada. Versículo de número 7. O que guarda a lei é filho entendido, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Obedecer à lei mostra sabedoria. Não devemos ignorar as leis. Viver dissolutamente envergonha a família. Versículo de número 8. O que aumenta os seus bens com usura e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Ganhos injustos, eles não permanecem. Eles vêm como maldição para as nossas vidas. Deus, ele reverte a situação para abençoar os necessitados. Versículo de número 9. E desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Isso é muito forte. Esse versículo traz um alerta muito sério sobre a relação entre obediência e oração.
Desviar os ouvidos não é ignorância, é rejeição consciente. A pessoa escolhe não ouvir, não obedecer, não se submeter à palavra. A lei do Senhor representa a vontade, os mandamentos e os princípios de Deus. Rejeitar a lei é rejeitar o próprio Deus. A oração sem obediência, entenda, Deus não se agrada de orações quando o coração ele permanece em rebeldia. A oração, ela perde o valor, ela perde a essência, porque não há arrependimento, nem compromisso com a verdade. Quando fala sobre abominável, né? A palavra forte que mostra, repulsa. Não é que Deus ele não ouça, entenda. Não é que Deus não ouça a oração, mas ele não aceita uma oração hipócrita, feita sem desejo de mudança. Deus ele sonda o nosso coração. Deus ele busca corações obedientes, não apenas palavras bonitas. Ouvir a palavra deve vir antes de pedir bênçãos. A obediência abre o caminho para uma oração eficaz. Versículo de número 10. O que faz com que os retos errem por mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os bons herdarão o bem. Esse versículo diz que quem leva o justo ao pecado será punido. Os íntegros, sim, eles herdarão o bem. Versículo de número 11. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre, que é entendido, o esquadrinha. A riqueza ela pode enganar, mas a verdadeira sabedoria, ela discerne o caráter. Pessoas que são bem-sucedidas, muitas delas são sábias aos próprios olhos apenas. A riqueza ela pode gerar uma falsa sensação de sabedoria e uma autossuficiência. A pessoa ela passa a confiar mais no dinheiro do que em Deus. Esse é o perigo. A riqueza versus sabedoria. O texto ele não condena o rico em si, mas a atitude de achar que possuir bens significa ter entendimento espiritual ou moral. O pobre que tem discernimento conhece, mesmo sem recursos materiais. Quem tem discernimento enxerga além das aparências e percebe a limitação da falsa sabedoria baseada na riqueza. O discernimento ele tem um grande valor. Ele permite ver a verdade do coração humano, enquanto o orgulho ele cega. Quando se há orgulho, não há discernimento. Devemos ter cuidado para não confundir sucesso material com maturidade espiritual. Deus ele valoriza o coração humilde e discernidor. A verdadeira sabedoria não depende do que se possui, mas de quem se teme, o Senhor. Esse versículo reforça que discernimento é um dom precioso, muito mais valioso do que riquezas. Entenda, nós falamos claramente o que é o discernimento, como buscá-lo, como ele pode ser aperfeiçoado na nossa vida. Nós falamos o quanto ele é valioso, o quanto devemos ter o compromisso ao receber de Deus esse dom, a responsabilidade. Então não confundamos intuição com discernimento. A intuição, ela é humana, ela pode errar. Porém, o discernimento é um dom de Deus, que ele concede a quem busca para proteger, para nos proteger e também nos guiar em decisões sábias. Versículo de número 12. Quando os justos exultam, grande é a glória, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Quando os justos eles prosperam, há alegria, mas quando os ímpios eles governam, o povo ele sofre. Versículo de número 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Encobrir as transgressões significa negar, justificar ou esconder o pecado. Essa atitude impede crescimento espiritual e restauração. Deve-se haver uma transparência diante de Deus. Quando diz que a pessoa nunca prosperará, não fala apenas de bens materiais, mas de uma vida travada, consciência pesada e comunhão quebrada com Deus. Esse confessa e deixa, arrependimento verdadeiro, ele envolve duas atitudes. A primeira delas é confessar, reconhecer o erro diante de Deus. O segundo ponto é deixar, abandonar a prática do pecado. Esse alcançar misericórdia é que Deus ele responde com perdão, com graça e restauração, quando há humildade e mudança. Deus ele não espera uma perfeição, mas ele espera uma sinceridade.
Ele requer uma sinceridade, uma transparência. A confissão sem mudança não é um arrependimento completo. A misericórdia de Deus está disponível para quem se volta para Ele. Esse versículo nos ensina que a cura da alma ela começa com a verdade. Versículo de número 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Temer ao Senhor continuamente é sinal de felicidade, traz consigo consequências abençoadoras. Porém, endurecer o coração, ele leva à ruína, à destruição, à queda. O endurecer o coração é a pessoa que resiste à voz de Deus, ignora a correção e se torna insensível espiritualmente. Essa pessoa ela se fecha. Então, devemos pedir ao Senhor: Senhor, dá-me um coração quebrantado, sensível à tua voz, disponível a te ouvir, Senhor, independente do que for. Esse livro de Provérbios, ele só vai surtir um efeito na minha vida e na sua vida se nós não estivermos com o coração endurecido. Se o nosso coração estiver aberto, se o nosso coração for um coração ensinável. Esse livro de Provérbios, ele é como um remédio das nossas vidas. A maioria dos remédios, eles são amargos. A maioria das ervas que trazem um efeito de cura são amargas, mas surtem um efeito. Elas trazem alívio, elas trazem cura. Versículo de número 15. Como leão rugidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O ímpio no poder é como um animal feroz. Destrói quem está sobre a sua autoridade. Então devemos orar a Deus pela questão do poder em si. Tanto o poder na nossa nação, quanto diversos outros poderes, seja numa empresa. Nós precisamos orar, pedir a Deus para que coloque pessoas tementes ao Senhor, pessoas justas, que eles vão exercer uma autoridade guiada por Deus. Versículo de número 16. O príncipe falto de inteligência é também um grande opressor, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. Esse versículo ele também vai falar sobre liderança, caráter e ganância, mostrando como a falta de entendimento traz sofrimento coletivo. O príncipe falto de entendimento refere-se a líderes sem discernimento espiritual e moral. Quando quem governa não tem sabedoria, o povo ele sofre. Por mais que seja uma pessoa cristã, uma pessoa temente a Deus, se ela não tiver discernimento espiritual, se ela não tiver sabedoria, o povo ele vai sofrer. Seja em qual área for, seja na nação, seja em alguma empresa, seja no ministério, precisa haver sabedoria e discernimento, sensibilidade à voz do Senhor. Esse versículo vai falar que multiplica as opressões. A liderança injusta ela explora, pesa a mão, abusa do poder e gera sofrimento, especialmente aos mais fracos. A raiz do problema, que é a avareza. Muitas opressões, elas nascem do amor ao dinheiro, ao poder e ao benefício próprio. O que aborrece a avareza, diz nesse versículo, que o bom líder. Ele rejeita ganhos injustos e governa com justiça e temor a Deus. E é bem clara a palavra de Deus que prolongará os dias. Pode indicar uma vida longa, estabilidade e governo duradouro, porque Deus ele sustenta quem age com retidão. A autoridade sem sabedoria ela se torna opressão. A ganância ela corrompe qualquer liderança. Deus ele honra quem governa ou lidera com justiça. Esse versículo nos ensina que liderança justa ela começa com um coração livre da avareza. Versículo de número 17. O homem culpado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a sepultura. Ninguém o detenha. A culpa pelo sangue derramado, ele persegue o culpado até a morte. Versículo de número 18. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Quem anda em integridade está seguro. O perverso cairá de repente. Versículo de número 19. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. O trabalho diligente lhe traz provisão. Fantasias e ilusões levam à pobreza. Versículo de número 20. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não será inocente. A fidelidade, ela traz bênçãos. A pressa por enriquecer, ela leva ao castigo. A honestidade e fidelidade trazem prosperidade duradoura, mesmo que leve mais tempo. O sucesso rápido e desonesto gera conflitos, problemas e punição.
Deus ele valoriza mais o caráter do que o dinheiro. Esse versículo nos ensina que a paciência, integridade e fidelidade são caminhos de bênção, enquanto a pressa por riquezas injustas leva à ruína. Versículo de número 21. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um homem prevaricará. Favorecer pessoas por interesse, pecado e corrupção. Versículo de número 22. O que quer enriquecer depressa é o homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. A avareza, ela cega o homem ou a mulher. Ele não percebe que a pobreza o espera. Versículo de número 23. O que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. A correção sincera, no fim, ela gera mais gratidão do que a bajulação. Entenda que a correção, ela feita com sinceridade, pode parecer dura no momento, mas ela gera respeito, gera confiança e gratidão a longo prazo. No capítulo anterior, nós falamos sobre amizades verdadeiras. Falamos como identificar essas verdadeiras amizades, falamos sobre a transparência dentro, de uma amizade, como falar, alguma situação difícil. Então tá lá no vídeo anterior do capítulo 27. Esse versículo que acabamos de ler fala sobre lisonjear com a língua, em algumas versões está dessa forma, se refere à falsa adulação. Quem só elogia ou puxa o saco agrada momentaneamente, mas não ajuda ninguém a melhorar. A amizade baseada apenas em elogios, ela é superficial, ela não tem raiz, ela não é verdadeira. Mas a verdadeira amizade e liderança exigem correção com amor, não apenas palavras doces. Pessoas sábias valorizam quem as corrige honestamente, mesmo que doa no momento. Deus ele valoriza o coração sincero que busca a verdade e a edificação do seu próximo. Versículo de número 24. O que rouba a seu próprio pai ou a sua mãe e diz, não é transgressão, companheiro é do homem dissipador. Roubar os pais e achar normal é comportamento destrutivo. Trará consequências destruidoras para sua vida. Versículo de número 25. O soberbo de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. A ganância, ela causa conflitos. Confiar no Senhor traz prosperidade verdadeira. Versículo de número 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Confiar apenas em si mesmo é tolice. Andar com sabedoria, ela traz livramento para as nossas vidas. Versículo de número 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Generosidade, ela evita necessidade. Ignorar o pobre atrai maldição. Esse versículo trata da generosidade, da solidariedade e justiça social, mostrando consequências espirituais e práticas das nossas atitudes diante do próximo. Quando diz o que dá aos pobres, dar não é apenas dar dinheiro, mas também tempo. Entenda que oferecer atenção, uma ajuda prática e cuidado, também entra nesse contexto. O ato de generosidade é uma expressão de temor a Deus e amor ao próximo. Quando diz que não terá falta, Deus ele promete prover aqueles que são generosos. Da lei da semeadura. A bênção pode ser material, emocional ou espiritual. Esses 3 pontos. Eu não tenho como abençoar, ajudar na parte material, mas eu tenho condição de ajudar na parte emocional ou espiritual. Então, se não ajudamos e temos essa condição, estamos sendo negligentes. A vida de quem ajuda, ela é marcada por segurança e proteção divina. Quando diz o que esconde os olhos, significa ignorar ou rejeitar o necessitado, fingir que não vê a necessidade do outro. É uma atitude de egoísmo e dureza de coração. Quando diz que terá muitas maldições, rejeitar o pobre não traz apenas consequências sociais, mas também espirituais. Quem fecha o coração para o necessitado está afastando a bênção e a proteção de Deus. Versículo de número 28. Quando os ímpios assumem o poder, os homens andam se escondendo, mas quando morrem, os justos se multiplicam. Quando os ímpios eles governam, o povo ele se esconde. Quando caem, os justos eles florescem. O Provérbios capítulo 28 nos ensina alguns pontos importantes. O primeiro ponto deles é que caráter importa mais do que posição. Segundo ponto, a obediência a Deus traz segurança. Terceiro ponto, o pecado sempre cobra um preço. Quarto ponto, a justiça ela exalta pessoas e nações. Paizinho, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra nesse dia, pela oportunidade de ouvir, Senhor, os teus ensinamentos, cada um desses versículos, ó Pai. Te agradecemos por tua palavra que ela é viva e eficaz. Ela nos sara, ela nos corrige, ela nos direciona, Senhor. Nos ajuda, Pai, a cada dia buscar em Ti, Deus, o discernimento, possamos zelar por esse dom, possamos usá-lo com sabedoria.
Que o Senhor venha guardar nossa mente e nosso coração. Não sejamos enganadas nem confundidas, Senhor. Possamos, ó Pai, enxergar além dos nossos olhos naturais, que o nosso coração venha estar quebrantado. Não venha ser um coração fechado, endurecido, mas um coração disponível a ouvir a Tua voz, disponível a aprender a cada dia mais, Senhor, com a Tua palavra, pois a Tua palavra, ela nos renova a cada dia. Cada manhã é um renovo, a Tua misericórdia ela nos alcança. Te agradecemos, ó Pai. Abençoa a vida de cada uma que tem se colocado à disposição, tem doado o seu tempo. Nós falamos sobre o tempo, Senhor. Essa pessoa que tem doado o seu tempo, tem inclinado os ouvidos, tem aberto o coração para ouvir a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Que venha surtir um efeito extraordinário em sua vida. Que o Espírito Santo venha trabalhar de uma forma extraordinária. Que ela consiga ter uma vida plena em Tua presença. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente sua vida.